Oi, tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é a continuação do último vídeo que eu postei. No último vídeo que eu postei, vocês viram que a data no comecinho do vídeo é de outubro de 2024, que foi quando eu implantei o segundo embrião. Quem é novo no canal pode ser que não saiba que para eu engravidar eu fiz a fertilização in vitro. No processo de fertilização in vitro, eu consegui 3 embriões saudáveis e de nível AA, que é o melhor deles. E naquela época eu coloquei um embrião. A minha médica escolheu um embrião porque eu já entrei na pré-menopausa muito cedo. Então ela ficou com medo de colocar mais e tinha uma grande chance de eu perder. Então, ali, na realidade, foi um milagre. Ninguém acreditava que ela ia nascer, porque eu tirei os óvulos. A minha médica também ficou surpresa, porque ela só tinha visto 2 óvulos e tinha um terceiro bem imaturo. E aí ela conseguiu tirar esse terceiro. E aí, consegui os 3 embriões. Então, a chance de eu conseguir mais óvulos era pequenininha. A minha médica falou com o meu marido que a minha chance de engravidar era de 1%. Era mais fácil eu conseguir uma doadora de óvulos para engravidar. Mas enfim, a gente tentou e a gente conseguiu 3 óvulos. Dos 3 ovos, 3 embriões saudáveis. Aí eu coloquei um embrião, né? E era um embrião, como se fala, in natura, né? Ele não foi congelado na época, porque eu fiz os embriões e tirei um e coloquei. E nasceu a Lia. E aí eu congelei os outros 2 embriões para no futuro poder usar de novo. Também chegou a época de usar o segundo embrião. Então, igual foi no vídeo, que no último vídeo do vlog, então eu pus o segundo embrião e eu tive que esperar 10 dias. No vídeo da Lia, eu gravei dia a dia todos os sintomas que eu tava sentindo. Mas desse segundo embrião, eu não gravei. Por quê? Porque eu não senti nenhum sintoma, gente. Nada. Era como se eu não tivesse feito absolutamente nada. Achei muito estranho. Falei assim, nossa, mas nada, né? Pesquisei na internet e eles falaram que, na realidade, os sintomas que eu sinto durante os 10 dias não é os sintomas da gravidez. É os sintomas dos remédios que a gente toma pra gente criar um útero que esteja próprio para receber o embrião. Porque a fertilização in vitro, ela é artificial. O nosso corpo não está preparando todos os hormônios para receber o embrião e assim permitir que o nosso útero gere, né, a camada necessária para que ele se implante. Então, eu estava tomando muito remédio. Na época dali, eu tomei muito mais, porque eu tive que tomar remédio para que os óvulos amadurecessem e depois remédio para fazer com que o meu útero aceitasse receber o embrião. Lembrando que, quem não sabe, meu sangue é negativo, então eu ainda tive que tomar no Dalia durante as 12 primeiras semanas e até antes de eu colocar o embrião, um remédio para que o meu corpo não expelisse o neném. Porque se o meu sangue é negativo, o sangue do neném é positivo, o corpo elimina achando que é um vírus, uma bactéria, alguma coisa errada ali no corpo. Então eu tive que tomar. Então ali eu tomei muito remédio, muita injeção. Gente, foi uma época muito sofrida. E olha que foi curtinha a minha época. Tem mulheres que passam anos nesse processo. Eu, graças a Deus, eu passei 2, 3 meses. Mas foi sofrido, psicologicamente falando. Mas enfim, eu tava melhor nessa segunda porque eu já tinha os embriões. Então eu só precisava criar a casinha para receber o neném. Então eu comecei a tomar muito remédio. Remédio, muita injeção e tudo mais. E depois que eu coloquei o embrião, eu continuei tomando muito remédio. Quando eu fiz o primeiro exame de sangue para saber se o meu corpo estava ok após o segundo embrião, a minha médica descobriu que a minha progesterona estava muito baixa. Então ela pediu para eu trocar o remédio, a progesterona. Em vez de eu tomar injeção na barriga, eu passei a ir na clínica todos os dias para tomar uma injeção muito dolorida na bunda, que era mais eficiente. Além de ter que colocar o supositório de progesterona, vários outros remédios que aí eu tomava. Mas enfim, eu deveria, no mínimo, sentir alguma coisa parecida com o que eu senti da Lia. E eu não senti nada, gente. Eu achei que eu ia ter muitos gases e eu não tive absolutamente nada. Só tive uma coisa. Eu comecei a sentir muita coceira na minha peca. Muita coceira, muita coceira.
E eu sentia que eu fazia xixi através de um canudinho. E eu tinha que fazer força pra fazer xixi. Eu falei, isso não tá certo. Mas aí, eu pensei, já sei o que é. Não tem nada a ver com a gravidez. É porque eu troquei o meu sabonete íntimo. Eu usava esse daqui, ó. Que as mulheres sabem que a gente usa um sabonete diferente do corpo na nossa região íntima, né? E o meu tinha acabado e não tinha chego ainda. E eu tava usando o sabonete normal. E eu já tenho, gente, mais de 20, 25 anos que eu uso sempre o mesmo sabonete íntimo. Então eu falei, não, eu estou tendo uma alergia. Na hora que o meu sabonete chegar, isso vai passar. Bom, meu sabonete chegou, mas quando ele chegou, já tinha saído o resultado do teste. Tinha feito o teste no dia... Igual eu cheguei os testes dali, no dia 5, no dia 6, 7, 8. E deu negativo. Aí eu tava ficando muito mal e eu decidi não testar mais. Porque o que eu fui descobrir depois? Que o embrião congelado, ele é mais lento do que o embrião in natura. Ele demora mais tempo para se locomover, para chegar até a parede. Então, tem muitas mulheres, quando colocam um embrião congelado, que só vai ter o positivo lá pro dia 10, dia 11, algumas no dia 14. Então, eu falei, então, vai ser o que Deus quiser. Eu entreguei, não quero olhar. Mas aí eu fui na clínica no dia que ela pediu, no 10º dia, fiz o exame de sangue, de urina e deu negativo. Então, gente, não engravidei. E aí fui conversar com a médica, porque minha médica, como eu tinha engravidado ali, ela tava super positiva, achando realmente que eu ia engravidar. E o Jun também tava, mas sabe, dentro de mim eu falava, gente, eu não vou engravidar. Não é pra ser esse embrião agora. Eu tinha uma coisa que falava assim. Então, assim, eu fiquei triste, muito triste. Quando alguma coisa desse tipo acontece, você tenta engravidar e não consegue, ou você engravida e perde o neném no comecinho, é porque Deus pediu para que fosse assim, né? E você só vai descobrir o motivo depois, então você tem que ter paciência. A minha médica perguntou, você quer conversar comigo agora ou você quer esperar a sua menstruação descer? Porque na hora que você parar de tomar os remédios, sua menstruação vai descer e você pode vir. Eu falei assim, não. Vamos olhar agora? Vamos descobrir o que tá agora? Eu tô bem. Tava chorando, mas eu falei, mas eu tô bem. Vamos ver o que é. Ela fez um ultrassom intravaginal pra ver. Constatou que o neném não tinha nem prendido na parede do útero. Mas na hora que ela começou a ir mais a fundo na parede do útero, ela disse, olha, tem alguma coisa no seu útero. E chamou meu marido, que aí eles foram conversar em coreano, porque ela não fala inglês. E o meu coreano, assim, eu até já tô entendendo, eu já consigo responder algumas coisas que o pessoal, assim, médico, ou me perguntam, que antigamente seria só meu marido a responder. Ela disse pro meu marido, olha, tem alguma coisa no útero dela. Não é um neném. O neném não fixou. E o exame de sangue chegou no mesmo tempo, falou assim, olha, não deu nenhum beta-HCG, então o neném não vingou. E aí, ela falou o seguinte, olha, ela tá com alguma coisa no útero, vamos ter que investigar. Como por acaso ela conseguiu ver, não era nem pra ela ter visto, por acaso ela conseguiu ver, ela falou assim, olha, eu vou entrar dentro do útero dela, mas não dá pra fazer este procedimento com ela acordar. Não sei se vocês lembram, na época, antes de eu engravidar da Lia, eu fiz um exame extremamente doloroso. Além de eu ter gritado muito no exame, eu desmaiei de dor e eu acordei vomitando. Tanto que foi dolorido. E assim, a minha médica ficou surpresa, porque não era pra eu sentir tanta dor. E ela me contou que, como eu tinha feito esse exame, e ela não sabia que tinha alguma coisa no meu útero, porque nesse exame não dá pra ver, dá pra ver só se a trompa de Falópis estava entupida ou não. Ela aproveitou e passou um líquido no meu útero, que queimou igual isso aqui, foi na hora que eu desmaiei. E aí ela descobriu, olha, o útero dela tá com inflamação. Então, na hora que ela passou o líquido e eu desmaiei, ok, então limpou, tem alguma coisa no útero dela, então limpou o útero. Então o útero dela tá esterilizado. Em menos de um mês que ela esterilizou todo o meu útero, eu engravidei da Lia. E aí, para o segundo neném, não teve esse procedimento, ela só me deu os remédios e deu isso. E aí, na hora que ela foi ver o ultrassom, viu que no ultrassom tinha alguma coisa estranha no meu útero. Então ela falou assim, vamos marcar uma cirurgia, porque esse procedimento eu vou ter que colocar ela sobre anestesia geral, porque ela não vai aguentar. Não tem como aguentar. No Brasil, gente, esse procedimento que ela fez comigo se faz com anestesia local. Mas ela falou, se tiver o que eu tô imaginando, ela não vai aguentar. Nós concordamos em fazer esse procedimento. Então, como ainda minha menstruação não tinha vindo e eu tinha conseguido ver que tava com que problema,
ela pediu vários exames que na própria clínica a gente fez, que era batimento cardíaco, os exames de sangue com alguns tipos de coisa que ela precisava ver. Conseguiu marcar a cirurgia. E eu sei que foi na segunda-feira eu fiz o teste, deu negativo, e sexta-feira eu tava na mesa operando. E aí vocês vão perguntar, nossa, Camila, mas você demorou tanto tempo para postar esses vídeos, porque você tentou colocar o segundo embrião em outubro, agora tá fevereiro, você tá contando isso pra gente? Eu falei assim, gente, porque eu precisava de um tempo para assimilar tudo, né? Porque assim, gente, já passaram-se 4 meses, né? Então tem muita coisa que aconteceu nesses 4 meses. Então eu vou antecipar uma coisinha pra vocês, mas depois eu conto pra vocês como eu descobri isso. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava sentindo a coceira na minha parte íntima, que eu achava que era por causa disso daqui? A falta do meu sabonete íntimo? Não era, gente. Durante os 10 dias, tinha momentos do dia que eu sentia muito sono. Muito sono. Eu esqueci até de falar aqui, que foi o único sintoma, assim, mas na realidade, não foi nem todo. Foi um dia, assim, que eu tive que deitar debaixo do sol. Minha sogra me cobriu com cobertor, porque durante os 10 dias ela ficou aqui com a gente. E eu dormi. Mas eu imaginei que podia ser cansaço, estresse por causa da situação que eu tava vivendo. E não era, gente. E isso somado com a coceira, somado com dificuldade de fazer xixi. Gente, eu tive alergia à progesterona. Eu tava tomando tanto remédio, colocando tanta progesterona em diferentes lugares, aí teve uma das progesteronas que tava dando essa alergia. E eu achei que não era, né, gente? Eu achei que era o sabonete. De repente, se eu tivesse falado com ela o que estava acontecendo, o caminho podia ser diferente, entendeu? Porque aqui na Coreia, o pessoal, ele é muito... Eles suportam muito a dor. Eles só vão no médico quando eles estão morrendo, entendeu? Então, virar pro meu marido e falar assim, olha, tô sentindo cansaço, eu tô sentindo uma coceirinha ali. Ele vai falar pra mim, você não tá tomando banho direito, né? Você tá fazendo alguma coisa errada. E não ia falar, não ia ligar pro médico. Então, eu evitei, entendeu? Erro meu, devia ter falado com ele. Depois eu falei com ele, ele ligou pro médico. E aí minha médica descobriu que não se sabe por que determinada a mulher, depois que usa por uma primeira gravidez um determinado remédio, na segunda gravidez ela tem alergia àquele remédio. E eu não sabia disso. Então eu tava tomando remédio, eu tava tendo alergia. E assim, eu boba, sofrendo ali com aquilo ali, achando que era coisa, eu que tava fazendo coisa errada, eu que não tava usando o sabonete certo. Eu termino esse vídeo falando pra vocês que segunda-feira eu peguei o resultado, eu não engravidei, e na sexta-feira eu entrei pra cirurgia. E aí, o que aconteceu nessa cirurgia, próximo vídeo eu conto pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.